Saudos irmãos, Senhor, paz do Senhor, irmãos e irmãs que acompanham esse canal. Agradeço mais um dia de oportunidade que Deus nos concede de poder dar essa aula da Escola Bíblica Dominical. Devido às restrições no nosso estado sobre o coronavírus, nós não estamos podendo fazer culto nem a Escola Bíblica Dominical. O Ministério achou por bem encerrar todas as atividades presenciais, até atendimento ao decreto do governador. Mas a escola bíblica dominical nós podemos fazer online, então foi nos pedido novamente para dar essa aula online. E conforme vai passando os dias, nós vamos atendendo as orientações do ministério. Agradeço os irmãos que têm nos acompanhado. Sei que é bem diferente de estar presencialmente, conversando, tirando ideias. Aqui eu não tenho tanta interação dos alunos, mas a ideia é passar para vocês a continuidade do ensino da palavra de Deus, né? Não somos teólogos reformados, mas nós somos formados pela Escola Bíblica Dominical, e a Escola Bíblica Dominical é formada na Bíblia. Então, ora comigo para iniciar esse culto, esse ensino. Senhor nosso Deus, te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar ensinando a sua palavra, segundo a sua vontade. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as suas palavras, Senhor, que a sua palavra possa penetrar no coração desses ouvintes, que possa, Senhor, chegar onde nós não conseguimos chegar, que dentro desse período de pandemia, onde as pessoas estão com medo, que o Senhor possa restaurar, Senhor, o Senhor possa dar o bálsamo, o Senhor possa trazer a paz, a tranquilidade e a saúde, Senhor, nos lares. Te agradecemos, Senhor, porque tudo que está acontecendo, Senhor, está escrito na sua palavra. Nada, Senhor, está fora do seu controle. Tudo está conforme a sua vontade. Te agradecemos por tudo, Pai, nos ajuda nesse período de estudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula de hoje, então, é compromisso com a evangelização. É a 11ª aula da revista O Verdadeiro Pentecostalismo e do primeiro trimestre de 2021, que é uma doutrina atual, atualidade da doutrina bíblica. O que quer dizer isso? Doutrina, explicamos o que é nas últimas aulas, é aquilo que te leva para o céu, aquilo que não é costume, não é uma norma, não é uma regra de uma determinada igreja, sim o que está escrito na Bíblia. Exatamente seguindo essa doutrina, a atualidade dela, porque ela é atual, ela faz parte do nosso dia a dia, ela te condiciona, ela te prepara para que você possa ir ao céu. Então, a 11ª lição está compromissados com a evangelização. A urgência do discipulado, a 12, a próxima, e a última será voltados aos olhos da bendita esperança. Então, nós falamos nesse trimestre sobre o Espírito Santo, suas atuações, a sua atualidade dos dons, os frutos do Espírito, a santificação, como cultuar a Deus, compromissados. O Senhor Jesus ainda cura, que foi a última aula, uma aula bem real do dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre compromissados com a evangelização. Todos os dons recebidos pelo Espírito Santo têm uma ordem, nós temos uma missão. Nós estamos vivos porque nós temos uma missão. Um vô meu, ele já estava bem avançado de idade e ele ficava se questionando por que Deus ainda não tinha levado ele. Recentemente, minha sogra está fazendo a mesma coisa. A resposta foi a mesma para as duas pessoas. Se Deus ainda não te levou, é porque você tem uma obra a ser feita. Qual? Pergunte para ele. Porque todos nós temos algo a ser feito. Todos nós temos uma palavra a ser dita, uma pregação a ser pregada, um evangelismo a ser feito. E não tem no moço, velho, criança, no reino de Deus, todos estão aptos a ensinar a palavra. Todos que têm o selo do Espírito Santo têm a palavra. O verbo se faz presente na pessoa, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, muitas pessoas chegam numa certa idade, depois até entendo, depois de tantas dificuldades na vida, acabam falando, nossa, mas por que Deus não me leva? Eu fico sofrendo. Porque o Senhor tem uma mensagem para os seus netos, uma mensagem para os seus bisnetos, uma mensagem para a sua família, uma mensagem para o seu vizinho, uma mensagem para a pessoa que você está lá no hospital. Tem alguém que tem que ouvir a palavra de Deus. E enquanto essa pessoa não ouvir, a sua missão não está cumprida.
Após disso, é a Ele que pertence a nosso dom da vida e a Ele pertence a morte. A aula, então, falamos compromissados com a evangelização, nos mostra exatamente esse compromisso. A leitura diária, aqui temos as leituras para vocês lerem na semana, de segunda a sábado. A primeira de segunda é usando as mídias sociais para a divulgação do evangelho. Salmos fala muito, até vou ler com vocês esse salmo, Salmo 147:15. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra é isso. A palavra de Deus, ela vai em cantos que a gente não tem ideia. E nós, se você não consegue ser um missionário que vai até a África, por exemplo, para pregar o evangelho, fazer uma obra lá, você pode, por exemplo, postar no seu Facebook na língua portuguesa e chegar até uma província chinesa que fala português. Em todos os países que foram colonizados por Portugal que falam o nosso idioma. Então, a minha rede social, por exemplo, agora estou fazendo uma aula online, eu não tenho noção de onde está aí nessa aula. Então, a ideia é que através das tecnologias você possa pregar o evangelho. Ah, mas eu não sei. Põe a Bíblia, um versículo. Coloca o versículo que você leu no dia. Outra pessoa vai ler aquele versículo e o Espírito Santo vai pegar aquele versículo e entrar no coração dela. Postamos tantas coisas, e eu digo por mim mesmo, às vezes eu posto muita besteira no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente fica muito preocupado com as coisas desse mundo. Mas o verdadeiro evangelho é a gente prestar o uso das redes sociais para o serviço do evangelho. Um versículo, um simples versículo. Ele pode ser simples, mas para uma outra pessoa pode ser uma granada. Porque o Espírito Santo vai intensificar o poder daquela palavra na outra vida. O Espírito Santo atua na pregação do Evangelho e divulgação da palavra. Então, use os meios possíveis para a divulgação da palavra. Um simples Jesus te ama tem um impacto muito forte naquele que está deprimido. Porque Jesus ama a pessoa. Está em busca de levantar as pessoas e trazerem elas para a salvação. Terça nos explica que o mundo é como as ovelhas que não têm pastor. O que é isso? Ovelha sem pastor é ovelha rebelde, ovelha. Um exemplo aqui que eu vi um exemplo muito. Ovelha sem pastor. Eu vi uma foto que é uma ovelha não tosada. Isso aqui, ó. Uma ovelha não tosada é uma ovelha que acumula pelo em volta dela. Então, ó, ela ficou 6 anos sem tosa. Acho que foi assim mesmo que eu vi. Essa ovelha aqui, por exemplo, ela ficou desgarrada durante 6 anos. Olha o que aconteceu com a pelagem dela. Naturalmente, o pelo dela envolveu ela em volta e não teve ninguém para poder cortar esse pelo. Então, uma ovelha sem pastor acumula um monte de coisa em nossa volta e acaba perdendo o essencial, que é a própria mobilidade dela. Imagina o peso dessa ovelha para andar com tudo isso. Fica difícil até para ela comer, fica difícil até para ela andar. Então, uma ovelha sem pastor, quando a mensagem fala, é exatamente isso. Uma ovelha que não tem cuidado. Essa aqui não deu sorte. Em 6 anos ela não morreu. Geralmente a ovelha, quando sai do pasto, isso aqui é um pasto, né? A ovelha, quando sai do pasto, o lobo come, né? Ela morre. E a Bíblia é bem clara nisso. O salário do pecado é a morte. Jesus disse na quarta que o campo é o mundo. Então, o campo da nossa pregação, o limite é o mundo. Aonde tiver pessoas, lá é o nosso campo de pregação. As fronteiras acabaram com Jesus. Antigamente as pessoas falavam, não tire os marcos dos antigos, ou não mude as fronteiras. Jesus acabou com isso. Falou assim, não, o campo é o mundo. Pregar aqui em Samaria, tanto na Judéia, como também em todos os lugares no confins da terra. O evangelho deve ser pregado em todas as nações. Nenhuma nação pode ficar fora, até mesmo aquelas que perseguem os cristãos, aquelas que têm uma origem mais radical e matam e ainda continuam matando diversos cristãos. E sexta-feira, Paulo ele dá um exemplo seguinte: ai de mim se não anunciar o evangelho.
Então ele fala do compromisso de nós pregarmos o evangelho a todas as criaturas. Ah, mas eu não sei falar. Moisés também não. Moisés também não. Moisés também não sabia falar. Quem falava era Arão. Mas ele tinha uma missão. Ah, a vontade a vontade de Deus é que todos os seres humanos se salvem. Então, todos os seres humanos, eles têm a oportunidade de serem salvos, de serem libertos do da sua prisão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela liberta. A verdade, ela cura. A verdade, ela dói, mas ela liberta. Objetivo da lição: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização, mostrar que a evangelização é uma prioridade dos pentecostais, não só dos pentecostais, mas de todo cristão, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Todos os nossos vídeos estão no nosso canal. Vocês podem ir acompanhando vídeos, cultos no YouTube. Você procura lá Assembleia de Deus. Opa. Vila Nova Cachoeirinha. Clica no logo aqui. Tá aqui todos os canais, todas as aulas anteriores, para lembrar, rever. Nós estamos nessa revista, Verdadeiro Pentecostalismo. Então, por exemplo, a primeira aula e as demais aulas. Como teve volta, presencial e não presencial, algumas lições pularam, tá? Mas a grande maioria está aqui. É só seguir o canal, que qualquer vídeo novo que aparece, ele já anuncia, clicando aqui no sininho. A leitura bíblica em classe fica em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não se lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falamos disso na aula passada. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então o Senhor falou que os sinais iriam seguir. E aí no versículo 20 fala que sim, seguiu. Então o textuário ele enfatiza bem: ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Só nesse versículo já tem muita coisa a ser falada. Aqui já está dando o texto que você vai ensinar. Aqui já está ensinando para você o que você deve falar. Ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa de mais nada. Porque só Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Esse texto é tão simples, a simplicidade do Evangelho. Só que as pessoas, os homens, querem complicar isso, quer colocar dogmas, normas, regras, ações e começa a complicar o Evangelho que fica insustentável até mesmo para eles, porque eles não conseguem levar o próprio Evangelho que pregam. A mensagem é muito simples. Ensinai todas as nações o nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
explicando por que que existe o Pai, por que que existe o Filho, por que que existe o Espírito Santo, ensinando a obra redentora da salvação e batizando-os para que se arrependam dos seus pecados. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos torna servos de todos. Então, a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. A evangelização não pode estar atrelada aos costumes desse mundo. O que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo. Nós não podemos ser diferente, nós não podemos ser iguais ao que o mundo apregoa, onde a corrupção não tem valor, onde a sexualização infantil é normal, onde as práticas imorais são normais. Não, não é normal. Porque o livro de Romanos fala que não entrarão no reino dos céus os fornicadores, os, os idólatras, os ladrões, não entrarão, não herdarão o reino do céu a todos aqueles que praticam a iniquidade. Iniquidade significa injustiça. Então o evangelho ele é muito claro e muito simples. E hoje combater o verdadeiro evangelho, falando o verdadeiro evangelho, você vai incomodar muitas pessoas. Até mesmo crentes. Infelizmente, até mesmo crentes. Crentes, não cristão. Cristão é aquele que segue Cristo. Existem muitas pessoas que tentam falar, você é muito radical. Não, a Bíblia diz assim: não herdará o reino dos céus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, lançando sobre ele as vossas dificuldades. A vida tem que ter aceitação a Cristo e conserto. Vamos falar sobre isso. A evangelização como prioridade. O Evangelho, o único salvador do mundo, a agência legítima. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E a evangelização local e transcultural. A evangelização sempre foi e sempre será a prioridade do movimento pentecostal. Na verdade, é a prioridade do cristianismo, porque o próprio Cristo nos direciona a isso. O evangelho nos foi passado através dos apóstolos que tiveram a experiência total com Cristo e que Cristo deixou a ordem bem clara: ide por todo mundo. Você tem uma ordem. Os pentecostais, é um movimento que eu vou explicar que é o atual, encarnam a realidade concreta e continua essa obra no batismo com o Espírito Santo, como uma das capacitações para testemunhar Cristo. Uma das capacitações. Não é o foco central, é uma. Falamos sobre isso nas aulas anteriores, sobre os dons e batismo com o Espírito Santo. Tudo voltado em cima de uma ordem de essência, conforme diz o capítulo 12 e 14 de Coríntios. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem dar acesso a esse testemunho. Todos podem ser batizados. E todos devem pregar o Evangelho. Porque Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-las. Temos um senso de urgência. E esse senso de urgência ele é duplo, porque tem que ensinar uma nova geração que não está tão firme na palavra. Tem que ensinar a velha geração que acabou exagerando no radicalismo. Tem que ensinar o mundo que não conhece Jesus e tem que ensinar os que são cristãos a continuarem. Porque uma ovelha tem que ser podada sempre. Sempre, sempre, sempre. Como Martinho Lutero falava, eu matei o velho homem no banco do batismo. Só que o miserável sabe nadar, é um exemplo que ele dá. Então todo dia ele tem que matar o velho homem. É uma figura de linguagem que diz o seguinte: é um trabalho constante. Todo dia temos que matar o velho homem que se manifesta. E como a gente faz isso? Através da prática da palavra, através da palavra de Deus, através dos ensinos da palavra, através de aulas da escola dominical, de cultos de ensino, de pregações cristocêntricas, que vai te moldando, que vai te ajustando, que vai te corrigindo. E corrigir, ninguém gosta muito, mas é necessário. É melhor eu sofrer um pouquinho aqui e corrigir os meus atos e mudar o velho hábito, que é voltar à carne, e obter o céu, do que eu perder tudo e ir para o inferno. O senso da urgência da pregação pentecostal, não só voltado apenas a tons, mas voltado à salvação de almas.
trazendo esperança, trazendo a bendita transformação, a verdadeira transformação de vida, onde Jesus entra na pessoa, sela com o Espírito Santo e a vida da pessoa muda radicalmente. Radicalmente. Essas convicções elas estão nas raízes da palavra de Deus e são o fundamento da nossa prática de evangelização. Faça dessa aula uma conscientização do seu papel nessa seara. E por que é urgente? Porque hoje, principalmente, primeiro, Jesus está voltando. Primeiro fato. Ah, mas eu ouço isso desde. Sim, mas ele está voltando. Como Noé falou durante 100 anos que ia chover. Só acreditaram quando choveu. E ele estava dentro da arca. Jesus está voltando. A palavra diz isso. Então, pode ser a qualquer momento. Pode ser um arrebatamento coletivo, como pode ser buscar você individualmente. Ele está voltando. Então, aproveite a oportunidade para fazer uma conscientização dos seus passos, da sua vida cristã, do seu papel em Cristo, porque é uma incumbência dada por Jesus. O reino de Deus cresce à medida que as pessoas pecadoras, e todos nós somos pecadores, vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus, ou até tinham conhecimento de uma forma deturpada, e através da palavra de Deus ela chega ao verdadeiro conhecimento da boa nova, que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Através disso, a igreja é a única agência do reino de Deus. É o único portal ou uma embaixada, como se fosse uma embaixada do reino de Deus escolhido por Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo. A igreja é a embaixada de Cristo. Por isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. E importa a grandeza da obra missionária. A evangelização como prioridade. A palavra vem do o evangelho, ele vem da palavra grega bem e mensagem, notícias novas. A palavra euangelium, do grego, quer dizer boas novas e boas notícias. É exatamente a mensagem que Cristo salva o pecador. Todo mundo conhece, mas tem que ler. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a Bíblia é muito bem clara do Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar eu e você e todos nós. Aquele que crê será salvo. Esse crer não é só, não acredito, mas não muda a sua vida. Não, é crer de corpo e alma. É mudar a vida. É ser salvo. É ser transformado. A palavra evangelho é o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crê. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está falando aqui? Tanto faz se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é chinês, se você é haitiano, não importa. A mensagem é para todos. 1 Coríntios 15:2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. O que Paulo está falando? Se você crê na palavra como é anunciada, você será salvo. Só por meio do evangelho que o ser humano conhece a Jesus Cristo. Não existe outro meio. O evangelho ele traz a obra de Cristo, ele traz a vida de Cristo, ele traz o exemplo de Cristo, para que a gente possa ter acesso ao reino de Deus através da salvação, o perdão dos nossos pecados
e a pessoa de Jesus Cristo. Quando você é perdoado, não importa se outra pessoa chega e começa a jogar coisas na sua cara, você já foi perdoado por Cristo Jesus. E você tendo essa certeza dos seus perdões, você segue a sua vida. Porque o inimigo só serve para acusar. Ele serve para jogar na sua cara as coisas. Quando você erra, ele fala assim: ué, mas você não é crente? Ué, você não é professor da escola dominical? Ué, você lembra quando você fazia isso? Isso é o acusador. Pessoas que são influenciadas pelo inimigo, que elas não vigiam, até mesmo evangélicos, não vigiam e colocam apenas a condenação. O evangelho é boa nova de salvação, de perdão. Todos os pecados são perdoados em Cristo. Todos os pecados. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus Cristo é muito bem claro nisso. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo faz a lavagem nele, de dentro para fora, e ele confessa os seus pecados, e ele se arrepende daquilo que praticou e não pratica mais, como Jesus fala, vá, seus pecados estão perdoados, não, vai e não peques mais. E não pratica mais, você é perdoado. Então, o Evangelho é o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção, o Evangelho da salvação. Olha a cena dessa imagem. Cristo pegando a pessoa no buraco, enviado por Deus para salvar uma pessoa, enviado para salvar você, salvar eu, salvar todos nós. A Escritura nos ensina que todos os seres humanos pecam e precisam se reconciliar. O problema é que hoje em dia as pessoas estão escondidas atrás, não julga. Então, é uma geração tão frágil que quando você aponta, conforme a palavra de Deus, a verdadeira palavra, você é chamado de radical, você é chamado de extremista, você fala assim, não me julgue, não me julgue. Então, dentro dessa característica de não me julgue, vai se escondendo o pecado. E a pessoa acaba morrendo e não percebe. Porque ela está se protegendo através, não me julgue. Mas quem está julgando não somos nós, quem julga é a palavra. Jesus Cristo, ele não só julgou, como ele já sentenciou. Aquele que não crer em Cristo já está condenado. Não é um julgamento, é uma sentença. E sentença é uma sentença de morte. Quando nós aceitamos a Cristo, essa sentença ela é mudada. Mas todos que não aceitam a Cristo, que não têm a sua vida transformada, ele já está sentenciado. Não é um julgamento. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Isso não é um julgamento, meu querido, minha querida. Isso já é uma sentença. Se a vida sua não for transformada em Cristo Jesus, se você não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, se o Espírito Santo não habitar em ti e libertar dos seus pecados, esses pecados que são apontados para você através da palavra de Deus, que quando é lido ela te incomoda, você já está condenado. Ou como diz em Coríntios, capítulo 11, aqueles que dormem ou mortos. Primeira coisa, lemos isso na Santa Ceia. Vamos 11 ao versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso o quê? O texto lá em cima está falando. Aqueles que não estão, que comem dignamente, não têm comunhão com Cristo. Comem e bebem indignamente. O que é indignamente? Está em pecado. Está errado. Está com a vida toda torta. Fala que aceita Jesus, mas não houve uma transformação, não houve uma mudança de vida. Crê até o diabo crer. Obedecer, somente um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Crente significa pessoa que crê. Crente qualquer um é. Agora, cristão, aqueles que morreram em Cristo. Como Paulo falou, se vivo para Cristo, amém. Se eu morro para Cristo, amém. Vivendo ou morrendo, viverei para Cristo. Então, o Evangelho traz essas boas novas de salvação. A pessoa que fica atrás ocultando do não julgueis, olha, quem é você? Não, olha, não é assim, a Bíblia não é dessa forma, foi escrito por vários homens e começa a criar justificativa para contornar a verdadeira palavra, só está enganando uma pessoa, você mesmo. Porque o Evangelho é muito bem simples, muito bem claro. O Evangelho é a graça de Deus, ele te perdoa, ele te aceita, mas ele quer uma posição sua.
Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você tem que confessar, deixar, aí você alcança a misericórdia. Então a Escritura nos ensina que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos precisam se reconciliar. Ah, mas eu não tenho pecado. Já começou pecando, chama-se mentira. Todos nós pecamos. 3:23. Porque todos pecaram e foram destituídos. Destituídos significa separados, tirado. Imagina você estar na presença de Deus e falar, leva esse cara aqui embora. É isso, destituído da glória de Deus. 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós temos uma consequência do pecado, chamado morte. Todos nós morremos. E a morte é uma consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, não era para nós morrermos. No entanto, que biologicamente, os cientistas já falaram que nós teríamos condição de viver uma vida eterna, uma vez que nossas células fossem regeneradas. Ela tem condição de se regenerar eternamente. Mas, por algum motivo que eles ainda desconhecem, chega-se num limite, para-se a multiplicação celular. Isso é ciência. E nós, como cristãos, sabemos por que para. Porque Deus falou assim: até 120 anos chegarás e depois não passará. Ou ele fala até 70 e depois disso fardo e canseira. Isso é Bíblia. Então, Deus nos colocou uma trava na nossa vida devido às consequências do pecado. O coronavírus é a consequência dos nossos pecados. Doenças, pestes, maldições, tudo isso é consequência dos nossos pecados. Ah, mas não pequei. Sim, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas diante desse cenário, existe um meio de salvação. A questão é essa. Você não precisa se acostumar com a morte, com o horror, com o pecado, com a tristeza, com a depressão. Diante disso, viva. É Cristo. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo de nem do céu, nenhum outro nome há. Dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Um colega uma vez falou assim: ah, mas existe a teoria da máxima condenação. Eu falei, como é que é essa teoria? Vai, e se for o verdadeiro Deus, aquele Deus lá da ilha de Java que os tribos javanianos cultuam, e não os outros 6.000 que existem, nomes de deuses que existem no mundo. Aí eu falei com ele assim: o verdadeiro Deus responde. Jesus Cristo, para mim, ele fala comigo. Não é uma esquizofrenia, não é algo que. Não, ele fala comigo. Ele mostra através da sua palavra, ele condiciona a minha vida, ele direciona a minha vida, ele conduz a minha vida. Se o seu Deus faz isso, prova, porque o meu faz. Experimenta e vê. Jesus Cristo é o único que salva. Ah, mas eu acredito nos outros 6.000 que existem. Ok, respeito sua opinião. Muita gente já fez isso. Agora, experimenta Jesus Cristo, você vai ver que é diferente. Ele fala com você. Quando você está, conforme diz a sua palavra, transformados e libertos. Quando você ora, você sente a presença dele. Quando você tem um planejamento na sua vida, ele está do seu lado. Quando você está com medo e você ora, você é acalmado na hora. Você ouve ele. A relação com Cristo é diferente. Porque ele é o único. E ele deixa bem claro isso. Os outros são fake. Experimente e vê. Deixa, permita-se, como o nosso querido professor Vinícius fala, permita-se. Abra esse coração duro e permita-se integrar-se com Cristo, ele entrar, porque ele está à porta e bate. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir. Ah, mas eu queria um colega meu falava no serviço. Eu creio em Cristo, ele é gente boa, mas eu não gosto dos fanboys. Fanboys são os seguidores. Eu falei assim, mas eu não tô te falando de placa de igreja, eu não tô te falando de ser um seguidor, eu tô falando para você ser um
para seguir Cristo, para que você seja salvo por Cristo, que aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, que Ele te liberte através do Espírito Santo e Ele te mostre a palavra. Não existe outro meio de salvação. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E também afirmou: o campo é o mundo. Então, a pregação do Evangelho, que é exatamente isso que eu estou fazendo, é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação em Cristo Jesus. Não existe um outro assunto melhor do que pregar que Jesus salva, Jesus cura você e Jesus te liberta. E como falamos na última aula, curar tanto espiritualmente como do corpo. E precisamos, uma vez que aceitamos a Cristo e entendemos e fomos transformados, temos que divulgar isso ao mundo. Eu vou usar uma analogia igual de uma pizza. Comer uma pizza sozinho é até legal. Eu consigo comer uma sozinho. Mas é melhor quando eu como em família. Quando vem toda a minha família e come uma pizza comigo. Porque aí eu estou distribuindo aquela alegria. O evangelho é o mesmo sentido. Você aceitar a Cristo é muito bom, mas o melhor ainda é que minha esposa também aceite a Cristo, que meus filhos aceitem a Cristo, meus pais aceitem a Cristo, que meus parentes aceitem a Cristo, todos eles aceitem a Cristo, para que eles vejam o quão bom é. Mas para isso eles têm que entender que somente a verdade liberta. Jesus Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. E a verdade, ela liberta. Ela dói, às vezes, porque ela aponta aquilo que não quer apontar. Ela deixa à luz aquilo que está oculto. Ela deixa à luz aquilo que o mundo considera eticamente, como que eu falo assim, como que é que eles colocam hoje em dia? É, politicamente incorreto. Jesus não está nem aí para o politicamente correto. Ele fala o que é certo, conforme está escrito na Bíblia. Porque a palavra dele é pura e simples. Ele veio para salvar o homem e a mulher do inferno. O Senhor Jesus constituiu a igreja como uma agência no reino. A agência, nesse sentido aqui, é como se fosse uma embaixada. Nós somos embaixadores de Cristo para anunciar as boas novas da salvação. E a igreja faz parte dessa obra e é necessário para toda a mobilização. Eu sei que recentemente, com os eventos da coronavírus, estamos um pouco mais limitados fisicamente, mas a obra não parou. Por que você, na sua quarentena e na sua casa, não prega o evangelho para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu sogro, para a sua sogra, para os seus parentes, para os seus vizinhos, pela internet? Mostre Jesus Cristo através da pregação do evangelho. Eu tenho um avô que onde ele vai, for do pai da minha mãe, ele pode pegar um ônibus e ele está falando de Jesus. Ele está na barbearia e está falando de Jesus. Ele está comprando pão e ele está falando de Jesus. Ele é um missionário 24 horas, é constante. E quando você vai na casa dele, o assunto é Jesus. Me ensinou muito, meus avós. Então, essa é a obra. Ele não tem cargo nenhum de missionário. Nenhum. Ele não tem cargo nenhum na igreja. Mas ele tem um cargo na igreja de Cristo. Ele é um missionário. Ele é um evangelista. Então, é necessária a mobilização da igreja para que essas metas sejam alcançadas. Que meta? Que todo cristão possa pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sei falar, então vai ler a Bíblia. Que o Espírito Santo coloca dentro das suas bocas o que deve ser falado. Todos os dias, os apóstolos tinham que buscavam novas pessoas para ganhar almas. E recentemente, infelizmente, e muito infelizmente, as nossas igrejas têm tirado o foco da salvação de alma. No entanto, que alguns cultos que você observa não tem nenhum apelo para a pessoa aceitar a Jesus. Fugindo completamente da palavra de Deus. Igrejas, e isso eu digo no geral, no plural, estão mais preocupadas com dízimos, estão mais preocupadas com dinheiro, estão mais preocupadas com prosperidade, com ganhar carro, casa ou coisas terrenas e esquecem da salvação de alma. Igrejas estão mais preocupadas com a expansão física do que a expansão espiritual. Igrejas que estão mais preocupadas em ter um canal na TV para pregar besteira, em vez de pregar a salvação em Cristo Jesus. Igrejas que estão mais preocupadas com o que ter do que o que ser.
A verdadeira salvação não é ter, a verdadeira salvação é ser. Então, é necessário que a Igreja de Cristo, que ela é interdenominacional, diversas igrejas compõem a Igreja de Cristo, uma grande igreja. Tinha uma professora que falou, não acredito nisso. Não, é bíblico. A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ela não tem placa, ela não tem nação, ela não tem língua, ela é diversas pessoas de diversos lugares. E é a igreja que é imaculada, é a igreja que está pura, que está aguardando o noivo, e ela vai ser salva e arrebatada. Então é necessário que todas as igrejas alcancem a salvação de alma e busquem a salvação e o evangelismo. E devemos seguir o modelo dos apóstolos. Você não vê Paulo falando sobre prosperidade, você não vê Pedro falando sobre prosperidade, você não vê Lucas falando sobre. Você vê eles pregando o evangelho. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades espirituais. Ah, mas as materiais faz parte. Mas a Bíblia fala: busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O evangelho não é o que ter, o evangelho é o que ser. É uma vida transformada, uma vida restaurada. É a pessoa que era alcoólatra e não é mais alcoólatra. A pessoa que era drogada e não é mais drogada. A pessoa que era violenta e não é mais violenta. A pessoa que era promíscua e não é mais promíscua. A pessoa que usava a vida sem regras e agora existe uma regra e conduta dentro da palavra de Deus. A pessoa que falava o que queria, agora ela fala conforme a palavra de Deus manda. A pessoa que não tinha controle, agora ela tem temperança. A pessoa que não tinha paz, agora ela tem paz. A pessoa que não tinha mansidão, agora tem mansidão. A pessoa que era egoísta, agora ela tem amor. A palavra de Deus, ela transforma o ser humano, homens e mulheres, transforma vidas. E não existe nada melhor que isso. Não existe nenhuma droga, fórmula ou tipo de recompensa. Você pode ser o homem mais milionário da face da terra. Se você não tiver Jesus Cristo, você é o mais pobre. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, o Evangelho, ela mostra a verdadeira riqueza em Cristo Jesus. Aqui eu mostro para vocês, infelizmente, esse mapa está desatualizado de 2008 e eu não consegui achar o mais novo, que é as religiões no mundo, que mostra a expansão da igreja. A igreja cresceu. Todos que estão em roxo, não sei se ficou roxo, ficou roxo para quem está vendo, estou vendo aqui no celular. O que está em roxo são cristianismo, não importa as vertentes do cristianismo, mas é cristianismo, segue a Cristo, a palavra de Cristo. Os que estão em verde é o islamismo, em amarelo, o budismo, em azul claro é o judaísmo, em cinza não tem religião, em roxo, não é roxo, é tipo um rosa, são outras religiões. Religiões escandinavas, religiões africanas. Mas você percebe que houve uma expansão do cristianismo no mundo, que ainda é a religião dominante. Mas existem outras religiões. E tudo isso foi expandido daqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Chama-se Israel, onde aplica o judaísmo, lá no pequenininho. Os apóstolos saíram dali e vieram aqui no Brasil. E vieram lá nos Estados Unidos, vieram lá na Austrália. O evangelho saiu dali e foi até os confins do mundo. Aonde é confim do mundo em relação àquele ponto ali? Austrália, Argentina, aqui no cantinho, e Alasca, lá no topo, nos Estados Unidos. A América não existia, quer dizer, existia, mas o lado direito não sabia que o lado esquerdo existia, né? Porque somente quando Cabral atravessou, né? Colombo, na verdade. Colombo, ele errou o caminho das Índias e foi parar aqui nas Américas. Ele tinha que... Essa é a história. O Colombo, ele ia descer, ele, em vez de ele contornava toda a África para chegar até a Índia, que é esse ponto aqui, a Índia aqui. Então, Colombo saía daqui, contornava e ia para cá. Quando ele errou, a tempestade mandou ele para cá e foi parar aqui. Aí descobriu que existia algo aqui. Mas quando no tempo de Jesus, esse lado aqui não para eles não existia, né? Isso aqui também não sei, para eles talvez não existia. Mas mesmo assim a igreja cresceu, subiu para a Europa, atravessou
e desceu. Então o cristianismo expandiu o mundo. Isso é 2008, deve ter mudado, tá? Então o evangelho, ele cresce. E como que ele cresce? Cresce através de pessoas serem salvas. Graças a missionários, nós recebemos o evangelho. Aqui no Brasil, a Assembleia de Deus foi o Daniel Berg e Dana Virg. Nas outras igrejas foram outros missionários. Pessoas que arriscaram tudo, largaram suas famílias em obra de uma missão. Pregaram o evangelho. Os suecos que vieram aqui para o Brasil, nem falar português eles falavam. E mesmo assim fizeram uma grande obra. A Assembleia de Deus, a igreja que congrega, é uma das maiores do mundo. Olha o tamanho dessa obra missionária. Talvez eles nunca tivessem ideia, e ainda só quando Deus revelar a eles lá o tamanho da obra que aconteceu. Como outras pessoas fizeram outras, os heróis da fé são vários. Eu li um recentemente que evangelizou uma ilha de canibais. Jesus, mandaram 4 missionários para lá, os caras comeram os caras, comeram os evangelistas. Aí um orou, foi na direção de Deus, e ele usou uma tática totalmente diferente, que eu vou falar até sobre isso. Ele não foi de confronto, falando diretamente. Ele montou uma casa e foi morando na ilha. Ele falou que ele, no relato dele, eu não lembro agora o nome dele, o relato que quando ele andava para poder fazer as tarefas do dia a dia, voava machado na cabeça dele. Ele tinha que se desviar diariamente de machados que voavam na cabeça dele. E o Senhor dava esse senso para ele, tipo assim, ó, tá vindo um machado e ele desviava. Uma coisa assim, tipo, parece filme. E um dia, aos poucos, ele foi convencendo alguns habitantes daquela ilha, uma ilha do Pacífico, só tinha pessoas canibais. E foi convencendo, e as pessoas foram chegando para ver assim, mas quem era aquela pessoa que não morria, não conseguiam matar? E um dia ele ia orando a Deus, Deus tocou no coração dele fazer um poço artesiano. E o tribo que tinha lá falava assim, mas não, água não sai do chão, água sai do céu. Nossos deuses mandam água das nuvens. E ele falou, não, sai. O meu Deus manda água de todos os lugares, inclusive do chão. Aí ele cavou, cavou e fez um poço artesiano mostrando para eles. A partir daquele momento, aqueles aborígenes, vamos dizer assim, aceitaram, ficaram tão maravilhosos com uma coisa tão simples da água sair do chão. E através disso ele começou a mostrar a grandeza de Deus, o propósito da salvação, o evangelho de Cristo. E ele converteu uma ilha inteira e outras ilhas em volta, que eram várias, um conjunto de várias ilhas, de uma tribo de canibais, que a partir disso pararam de comer carne humana. Foram transformados. Eles não deixaram de ser indígenas, eles só deixaram de cometer o pecado do assassinato e comer corpos. Tudo através do evangelho. Então, o evangelho, ele liberta a pessoa do pecado, liberta e abre os seus olhos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Antes convém ressaltar que a teologia nossa, cristã, que ensinamos aqui, ela não vem de um apóstolo, não vem de um interpretador da Bíblia, ele vem diretamente da Bíblia. Nós somos ensinados diretamente pelos evangelhos, diretamente pelos apóstolos de Cristo. Então não existe uma pessoa que pegou, fulano de tal leu e interpretou. Ou um anjo apareceu e fez uma outra Bíblia. Não. A verdadeira teologia cristã, que é a teologia tel, Deus, logia, estudo, é baseada na Bíblia. E a teologia pentecostal foi baseada na Bíblia. Então a nossa teologia original é estritamente da Bíblia. É um legado que vem passando desde os apóstolos. Mas o cristianismo, no decorrer da história, mudou muito, expandiu muito e até ramificou muito. E eu quero explicar isso para vocês. Começou-se inicialmente lá embaixo, lá no século I ao II, com as raízes do helenismo, judaísmo e platonismo. Começou a sair alguns movimentos como gnosticismo, milianismo, montanismo. Montanismo eu até falei uma vez, que era aqueles que só acreditavam puramente nos dons espirituais e não e eram voltados 100% a dons espirituais. E a Bíblia não é assim, já expliquei isso nas aulas anteriores.
Depois, no século III, teve um movimento de monarquianismo, que é um outro movimento. Eu não vou entrar no detalhe de cada um desses movimentos, porque é muita coisa que da linha teria que estudar na parte do curso teológico que explica cada um deles. Eu não tenho tempo até para explicar todos eles, mas eu vou mostrar só os que saíram. Aí depois vem o arianismo, que tinha uma outra linha de raciocínio. Aí, no século IV, veio a oficialização do cristianismo, através de um decreto rei, de um rei que aceitou a Cristo, ele fez uma oficialização do cristianismo. No século V, apareceu os nestorianos, os monofisismos, o pelagianismo, e começou a aparecer a primeira ramificação dessa linha, que chama-se a Igreja Cristã da Síria, no século V. Aí, daqui para frente, começou a sair algumas ramificações. Por exemplo, o restauracionismo, que é essa aqui, ó. Restauracionismo. Saiu a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, que é onde tem a Rússia, a grega, a Copia e a Armênia. Do cristianismo, 1954, no primeiro século, veio a grande cisma do Oriente, primeiro milênio. Aí no século XII, século IX aqui, né? Século XII veio os valdenses, os hussitas. Aí depois, lá em 1517, veio a Reforma Protestante. Aqui, ó, na Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, aí ramificou bem no as igrejas. Aí, na 1522, veio 1524, veio a Igreja Luterana. Aí veio em 525 as Anabatistas, os Amishes. Amishes é aquele pessoal que fica lá tem bastante nos Estados Unidos, que eles não usam tecnologia. Já teve alguns filmes sobre eles. Os Menonistas. Aí depois disso veio em 1534 os Calvinistas. Aí veio a Igreja Presbiteriana, 1560. 1608 a Igreja Batista, que tudo do protestantismo. Aí saiu uma outra ramificação, que é a Igreja Anglicana, 1534. Aí, aqui uma outra ramificação grande, que é a Igreja Católica Romana. Tem a Católica Ortodoxa, a Católica Romana. Da Igreja Católica Romana, saiu em 1640 o jansenismo. Aí, em 1928, teve uma outra linha de raciocínio da Igreja Católica, que é o Opus Dei. Vocês já ouviram falar sobre isso? Opus Dei. Depois, em 1967, a Renovação Carismática. Em 1970, a Teologia da Libertação. E esse ramo aqui está crescendo até o dia de hoje. No protestante, na linha protestante, saiu, como eu falei aqui, o Batista, Presbiteriano Calvinista. Aí saiu uma linha aqui em azul, que é o restauracionismo, onde tem os Mormons, 1830, Santos dos Últimos Dias, Igreja de Mormons, 1863, Adventista do Sétimo Dia, 1866, a Ciência Cristã, nem eu sabia que tinha essa, em 1870, Testemunho de Jeová, e circundando essa linha, pegando algumas coisas dessa linha de raciocínio, saiu essa linha verdinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, que é o Espiritismo, 1857. Espiritismo? Sim. O Espiritismo tem uma das suas bases a próprio Cristo, mas eles misturam outras coisas. Então, é uma linha que deturpou aqui, ó. Tanto que ele está circulando as outras linhas, né? Mas não vamos falar hoje na aula de Espiritismo. Depois do protestantismo veio o pentecostalismo. Aí, em 1911, veio a Igreja Assembleia de Deus. Em 1910, a congregação, 1910, a Congregação do Brasil e depois a Assembleia de Deus. Em 1951, o Evangelho Quadrangular. Em 55, Brasil para Cristo. Em 62, Deus é Amor. Em 64, a Casa da Bênção. Nem sei se ainda existe essa igreja. Bom, não sei. Depois disso, veio um outro movimento. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais complicado, que é a Igreja Neopentecostais. 1977, Universal do Reino de Deus. 1986, Renascer em Cristo. 1980, Internacional da Graça de Deus. 1998, Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro. 1999, A Bola de Neve.
1992, a comunidade evangélica está na nossa terra. 1906, desculpa, 2006, plenitude do trono de Deus. Aí quando você olha isso, a primeira pergunta que vem é: quantas igrejas que professam o nome de Cristo? Qual igreja é a certa? É muito fácil eu falar da Assembleia porque eu estou indo lá, mas eu vou falar de uma forma bíblica. A igreja certa é aquela que prega Jesus Cristo como único Salvador. E ele considera a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus, Deus é Deus e Espírito Santo é Deus. Os três são um e o um é três. Se você já entender que a linha que e tem aqui, dentro dessas, igrejas que não consideram a Trindade, cai fora delas, porque não é bíblica. Segundo, se eles tiram a obra de Deus como um secundário, a obra de Jesus Cristo como secundário, como um grande apóstolo, como um grande ser, mas não Deus, não o Salvador, cai fora. Porque não é uma igreja cristocêntrica, não é cristianismo. Cristianismo é Cristo como centro. É uma mensagem cristocêntrica. Então, a igreja correta é a igreja que prega Cristo. Qual delas? A que prega Cristo. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu amo o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um servo de Deus. Mas se o dia que o pastor José Wellington, espero que não, mas o dia que ele fugir da palavra cristocêntrica, eu estou fora da Assembleia de Deus. Eu sou um professor da escola e estou falando porque tem que ser bem claro, a aula tem que ser ensinada em cima da Bíblia. A Bíblia ensina, a Bíblia não, a Bíblia, peraí que eu confundi a palavra. A Bíblia nos ensina a seguir a Cristo. Paulo fala, ele foi num lugar, agora fugiu o nome, que falou assim, mas eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Mas Paulo fala, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Vou até procurar esse versículo. Eu sou de Paulo. Aí, deixa eu ver. Tá em 1 Coríntios 3. Aqui, 4. Paulo já desce a borrachada. Eu amo Paulo. Vamos ler o capítulo 3 para parar com essas coisas. Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como carnais, como as meninas de Cristo. Paulo já dá a bordoada logo no primeiro versículo, falando o seguinte: eu queria falar coisas espirituais, mas como vocês são crianças, eu vou falar de coisas carnais. Com leite vos criei, e não como carne. Então eu estou ensinando vocês com leitinho, porque eu não consigo dar carne. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda pode, porque ainda estão em discussões tolas. Porque ainda são carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Dissensões e divisões. Não sois porventura carnais e não andais segundo homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro fala, eu sou de Apolo. Porventura não são carnais? 5. Quem Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, quais credes? E conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Qual é a igreja certa, Fernando? Aquela que segue a Cristo. Essa é a igreja certa. Porque uma igreja planta, a outra rega, mas é o Espírito Santo que dá o crescimento. Existem algumas confusões doutrinárias? Sim, existe. Mas para isso você tem que entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não é tão difícil. Mas você lendo a palavra de Deus, você consegue se desviar no verdadeiro cristianismo. Porque a palavra te ensina. Muitas pessoas no decorrer da história fizeram interpretações, fizeram disseções, fizeram divisões, e a nossa obra se ramificou muito, o cristianismo, da igreja primitiva. Mas o que eu ensino para os irmãos é o seguinte: a noiva de Cristo está no meio disso aí. A verdadeira noiva de Cristo, a igreja de Cristo, a que não tem placa, a que não tem denominação, que não tem cargo, ela está continuando trabalhando.
em qualquer uma dessas igrejas. Existem pessoas que receitaram a Cristo verdadeiramente, seguem a sua palavra e pregam o evangelho de Cristo genuíno. E combatem até internamente heresias. Em todas. Conheço pessoas de várias igrejas. Então, busquem Cristo, porque somente Jesus salva. A Assembleia de Deus não salva, Batista não salva, Casa da Bênção não salva, a Plenitude de Deus não salva, nenhuma dessas salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então, por que Jesus morreu? Jesus é uma pergunta interessante e sempre tem uma discussão teológica em cima disso. O problema é que quando as igrejas começam a se dividir, existe a discussão teológica em cima disso. Então, por que Jesus morreu? Existem duas linhas fortes de raciocínio em cima disso. Duas discussões teológicas que há mais de 500 anos vêm se degladiando, que eu acho ridículo, mas vêm se degladiando, que faz a interpretação em cima da palavra. Por isso que a aula nos ensina o seguinte: existe dois tipos de raciocínio, a expiação limitada e a expiação ilimitada. Dois grandes homens se destacaram na história do cristianismo: Calvinismo e Arminiano, José Calvino e Jacó Armínio. Eu vou falar dos dois, tá? E segundo, depois, o que é a linha da Assembleia de Deus. João Calvino nasceu na França de 1509 a 1564 e José Armínio na Holanda em 1569, depois de Calvino, em 1609. Né? Tanto que existe até uma degladiação sobre essas duas, vamos dizer, fãs, né? desses dois grandes pensadores. Os dois acreditam declararam existir a depravação total. O que é depravação total? Segundo Calvino, todos os homens nascem depravados, incapazes de se salvar. Todos nós nascemos depravados, ou escolheram bem as questões espirituais. Nasceram com capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. Essa é a linha de Calvino. Armínio já fala que todos os homens também nasceram depravados, mas, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Então, enquanto que depois da queda perdeu o livre-arbítrio, o outro fala que ainda temos o livre-arbítrio. Calvino fala que a eleição incondicional que Deus predestinou ou escolheu para salvação dentre os seres humanos decaídos. Então Deus pegou dentre os decaídos e predestinou um número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano ou obra de fé prevista nele. Pegou e falou: ó, esses daqui vão ser salvos. Mas também predestinou seres humanos pecadores para condenação eterna ao inferno. Então existe uma dupla predestinação, uns escolhidos para ser salvos, os escolhidos para morrer. A eleição condicional de Arminiano, ele elege que ele fala o seguinte, que Deus elegeu ou predestinou os homens que ele previu em sua presciência. Deus, na sua total autoridade, na tal onisciência, ele já saberia qual todos os homens que aceitariam a Cristo. E eles ou elegeu que aceitaram a fé em Cristo Jesus e ele os predestinou ao céu. Então, enquanto Calvino fala que Deus escolheu, Armínio fala que Deus, na sua presciência de coisas futuras, ele sabe todos que vão aceitar a Cristo, e esses que aceitaram a Cristo já são eleitos, portanto, predestinados ao céu. Então, a eleição, portanto, por arminiano, ele é fundamentado na presciência divina, e não no ato arbitrário. Você está vendo como entra as confusões aqui entre as duas linhas? Um fala que Deus escolheu, e o outro fala que é baseado na presciência. A expiação limitada. Segundo Calvino, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os preços de resgate apenas dos eleitos. Então, naquele grupo que Deus escolheu, Jesus morreu só para aqueles. Na ilimitada, Jesus morreu na cruz para pagar o preço de todos os homens, e não somente dos eleitos. Graça irresistível. Segundo o Calvino, eles falam que o Espírito Santo é quem convence o homem. E quando ele vai no homem, não tem como o homem resistir. Ele simplesmente domina o homem e ele aceita. Então, a fé salvadora não é possível ser resistida à graça de Deus. Na versão de Armínio, ele fala o seguinte, que a graça é irresistível.
Os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado de Deus e serem salvos. Então, pode Deus chegar a uma pessoa, falar da graça dele e a pessoa fala: não, não quero, não quero, quero seguir minha vida de pecado e mundanice. Né? É o que nem minha colega falava no serviço para todo mundo ouvir. Para que ir para o céu que só vai ter chato? Eu prefiro ir para o inferno que tá todos os meus amigos. Eu ouvi isso todos os dias. Falei, então vai com seus amigos. Eu quero ir para o céu. Calvinismo fala sobre perseverança. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Então, todos aqueles que foram selecionados, receberam a graça irresistível, ele vai perseguir até o fim. Não importa o que aconteça, ela vai ser salva. Porque ela não vai perder a salvação. Ela não é possível perder a salvação, segundo a perspectiva calvinista. Uma vez salvo, ele é salvo para sempre. Ele vai até o fim. Já o arminiano, ele fala que a nossa segurança está em Cristo. O homem salvo pode decair da graça e perder a salvação quando ele se afasta de Cristo, por não se perseverarem na fé em Jesus Cristo. Então, quando ele está perto de Cristo, seguindo as condições de Cristo, seguindo a verdade de Cristo, ele está salvo. Mas a partir do momento que ele vira as costas para Cristo, ele perdeu a salvação. Aí está uma grande discussão. E é saudável. Eu tenho um amigo meu que é professor e a gente discute bastante sobre isso. E tem versículo para todos os lados. A questão é, qual é o certo, qual é o errado? Importa. Enquanto ficam discutindo com isso, almas estão sendo mortas. Almas estão indo para o inferno. Pessoas estão em desespero, pessoas estão tristes, pessoas estão sem paz. E Jesus não falou para a gente discutir o calvinismo versus arminiano. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. A linha da Assembleia de Deus, e por isso eu sou professor da Escola Dominical da Assembleia de Deus, eu tenho que falar que nós seguimos a linha arminiana. Mas eu respeito a minha família, por exemplo, a linha da minha irmã, que é da linha presbiteriana, da minha bisavó. Minha bisavó era presbiteriana. A minha avó era batista. E respeito cada um das linhas de pensamento deles. A ideia não é ficar discutindo com eles que eu estou certo, que eles estão errados. Quando a linha é falando, conversar que Cristo cura, Jesus salva, Jesus liberta. Porque no meio desses dois pensamentos, as igrejas têm se degladiando durante anos, mas existe uma mensagem central que está nos dois. Chama-se Cristo Jesus. Pregue Cristo e deixe o Espírito Santo cuidar de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Pregue Cristo Jesus, que ele cura, liberta e transforma a vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós seguimos na linha arminiana, mas respeito aqueles que seguem a linha calvinista. E gosto de uma discussão sadia. O ridículo é ver crentes quebrando pau no Facebook, na internet, onde tudo que tem assuntos, enquanto a pessoa que é ímpia fica vendo, mas nem os crentes se entendem. Então essas duas pensamentos, expiação limitada e expiação ilimitada, demonstra perspectivas diferentes, mas o objetivo da mensagem central é que Cristo morreu na cruz para morrer por nossos pecados. Então, nós entendemos e respeitamos os calvinistas na expiação ilimitada, onde a salvação está aberta a todos. A todos. Porque Jesus mandou pregar. Pregue a toda a criatura. Versículo 16. Então, para nós, Jesus morreu por todos os pecadores. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo são todos que estão nele. E que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que Ele é a salvação do mundo. Nós entendemos o que significa isso mesmo. Respeito quem entenda diferente. Mas eu vou pregar o Evangelho para toda criatura. Porque todos eles têm que ter a mesma condição de salvação. Cristo não morreu a favor de um sistema, através de um dogma, através de uma linha teológica. Ele não morreu através de uma placa. Ele morreu para salvar as pessoas. Ele entregou sua vida a favor de pessoas que fazem parte disso. Paulo diz que ele se deu a si mesmo um preço de redenção por todos. Ele não quer a sua igreja brigando, ele quer a sua igreja unida, principalmente nos últimos dias. Pregando o Evangelho de Cristo, pregando a paz, pregando o amor.
Então, a expansão e expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. A evangelização local e transcultural. Olha, nem adianta colocar no chat coisas sobre arminiano e calvinismo que eu não vou responder e não vou bloquear, porque a aula não é para isso. A aula é para falar sobre Cristo Jesus. Eu não quero entrar em discussão nenhuma sobre isso. Se colocar, eu bloqueio. Porque não é o foco. A lição, falei sobre as duas visões para que possa ensinar quais são as duas linhas de pensamento. Mas a aula, o foco principal da aula é Cristo Jesus. Porque o Evangelho nos mostra que devemos fazer missões e pregar o Evangelho. E as missões são uma tarefa contínua, perene da igreja até a vinda de Cristo. O livro de Atos destaca que a obra missionária registra missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. E Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, através de dons, de cura, de libertação, nas viagens missionárias de Paulo. A evangelização é o que fez Jesus. Jesus fez evangelismo, ele nos deu o exemplo e mandou que nós fizéssemos também, curasse os doentes, libertasse os cativos. Significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo Espírito Santo. Geralmente uma obra acompanhada de obras sociais. A Bíblia, Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então, assim, a igreja tem seu cunho social. Nosso conceito de escola, nosso conceito de hospitais veio do evangelismo. Foi as primeiras escolas, os primeiros conceitos de saúde pública. Foi de irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas à caridade, a cuidar do próximo. Desde as raízes da igreja primitiva. O ato de comunicar boas novas. Nós temos a visão pentecostal na Assembleia desde a Rua Azusa, onde tinha um pensamento errôneo que era somente línguas, que era, você tinha uma questão da língua, xalalia, se não me engano, xenolalica, que era, só podia fazer missões quem recebia o dom de falar chinês, por exemplo. E a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. E depois disso foi entendido que não. Você pode falar a línguas estranhas, mas também você não pode abrir mão da missão. Você não precisa necessariamente receber um dom de xenolalica, de falar outros idiomas, mas você pode pregar o evangelho da mesma forma, continuando a obra de missionária. A mensagem ela tem que se adaptar, se ajustar às culturas e ter estratégia de cada povo e cada grupo étnico. Não estou falando para adaptar ao mundo, não é isso. Não é para se adaptar à linguagem do mundo. Vamos supor, agora está uma linguagem ridícula no português de neutralizar o português, amigos. Não, não é isso. Jesus Cristo nos ensina a levar o evangelho a todos. É necessário entender a cultura, o costume e o respeito. Como eu falei lá na ilha do Pacífico de Canibais, o missionário ele não mudou a forma que eles mudavam, ele mudou as práticas de pecado. Através do evangelho, as práticas de pecado foram mudadas, mas eles continuaram sendo uma tribo, eles continuaram tendo um cacique, eles aceitaram a Cristo, eles continuaram tendo suas organizações sociais, a sua cultura. Eles só não faziam mais as práticas de pecado. Aqui no Brasil, tem uma prática muito comum que a nossa ministra Damares falou, que enterravam-se bebês em algumas tribos indígenas. É um pecado, é uma morte de inocente. Então isso não é cultura, isso é uma prática de pecado. Agora, eu tentar mudar a cultura do índio, deixar de ele vestir aquelas roupas e colocar outra. Não, isso aí é mudança cultural. A ideia não é essa. O missionário não é para mudar a cultura. O missionário é para pregar o evangelho. Nós combatemos o pecado, não o pecador. Nós somos contra o homossexualismo, não contra o homossexual. Nós somos contra as práticas de adultério, não contra o adúltero. Nós somos contra o alcoolismo, não contra o alcoólatra. É a prática do pecado e não o pecador. Então, a mensagem tem que ser levada a todos os povos. Paulo fez isso. Paulo na sinagoga, ele falou com os judeus, ele falou de uma forma, está em Atos 13:16.
Mas quando ele foi no Areópago, com os atenienses, que era uma pessoa mais voltada à cultura e discussão de filosofia, ele foi na linha filosófica. Olha, tive observando que vocês têm, são pessoas muito religiosas. Vamos ler Atos 17 e 22? Paulo, estrategicamente, ele não bateu de frente com os atenienses e eram pessoas extremamente religiosas. Tinha deuses para tudo. Olha o respeito de Paulo. É isso tem que ser entendido e muitas pessoas são infantis na obra missionária. Ele não chegou destruindo os ídolos, ele não chegou destruindo a cultura ateniense. Ele falou assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, eu tenho, e tudo vos vejo que são um tanto supersticiosos. Ele fala: observei, vocês são supersticiosos. 23, porque passando eu e vendo o vosso santuário, ele foi lá ver o santuário. Achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha o que Paulo fez. Ele observou o modo deles cultuarem e lá dentro ele conseguiu achar um gancho para poder pregar o evangelho. Aí ele falou assim: tá vendo esse Deus desconhecido? Esse, pois, que vos honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo foi estrategicamente, ele não bateu de frente contra a idolatria, mas ele pregou o evangelho de Cristo através do Deus desconhecido a eles. Ele utilizou uma artimanha dada por Espírito Santo para convencer os atenienses. No entanto, que aqui no final, é, o 32 falava assim: acerca disso, te ouviremos outra vez. Eles gostaram do que ouviram. Então, Paulo, ele foi falar com pessoas que filosóficas através da filosofia. Observei, vendo vocês, acompanhando vocês. Muita gente tenta fazer um evangelho à goela, enfiando a força. A Bíblia é bem clara, não é por força nem por violência. Tenho que mostrar isso, porque tem gente que não entende isso. Tem que achar esse versículo. Ah, achei. Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. São colocadas as pessoas. Nosso papel não é sentenciar, nosso papel não é condenar, nosso papel é pregar o Evangelho. Fale a verdade. Se as pessoas não gostarem da verdade, elas que discutam com o autor da Bíblia. Então, paute-se sempre em cima da Bíblia. O que é certo, o que é errado. Ah, mas eu não concordo. Então vai discutir com Deus. O que está escrito é isso. Sede justo, segui a justiça e tenha paz com todos. Honra o Senhor. Existem diversas orientações na Bíblia. Siga a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Então, Paulo utilizou uma estratégia para fazer essas missões. O cristianismo não tem como objetivo padronizar o mundo. Não quer que todo mundo use terno e gravata e fique lá no conforme o padrão das Assembleias de Deus. Que é um costume nosso. Não vou entrar nesse mérito, na questão bom ou ruim. É um costume. Mas eu não posso ir lá na ilha de, sei lá, na Alasca até faz sentido, mas num outro uma ilha africana e fazer todo mundo andar de terno e gravata. Não é o terno e a gravata que faz a salvação, é Jesus Cristo. O cristianismo não tem o objetivo padronizar o mundo. Ele tem, eu não posso fazer os árabes que usam essa burquinha aqui, ó, ficar usando terno e gravata. Não tem sentido. O havaiano que usa mais florido ou o outro que usa sem. O objetivo do evangelho cristão é pregar Cristo, não é destruir culturas, não é destruir mensagens, é pregar o evangelho, é pregar Jesus Cristo, é combater o pecado, não o pecador. Porque no dia do triunfo de Cristo, cada povo, etnia apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Até, queria, deixa eu ver se dá, tem um vídeo que está na nossa página.
Se eu acho ele rapidamente aqui. Esse aqui. Depois vocês assistem. Ele tem 4 minutos. Deixa eu ver, ver se vocês conseguem ouvir. São mais de 50 países cantando. É isso exatamente que eu estou falando. Cantando Amazing Grace. Amazing Grace é o Maravilhosa Graça. Muita coisa mudou neste mundo ultimamente. Nós perdemos muita coisa e percebemos quanto a vida é frágil. Mas pela maravilhosa graça de Jesus, nós somos fortes e temos vida. Aonde nós estivermos, falamos o nome de Jesus. Jesus. O Evangelho de Cristo é isso. Em Apocalipse fala que um dia todos nós, todas as raças, todos os credos, todas as raças, todas as etnias, estaremos dizendo que glória ao Cordeiro. Então o apóstolo Paulo nos diz que nós somos livres de ser pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho ao livre, ao judeu, ao grego.
para os com lei, para os que são sem leis, para ganhá-los a Cristo Jesus. E Jesus fala: o desafio de hoje é assim: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, senão estaria centralizado lá. Ele fala assim: prega o evangelho tanto em Jerusalém, tanto Judéia como Samaria. Como um professor uma vez pregou lá na igreja, você tem que pregar o evangelho na sua casa, na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu país e no mundo. Então, aonde você estiver, pregue o evangelho. Pregue com a sua vida, pregue com as suas palavras. Combata o pecado, fale a verdade. O que é certo. Num país sem moral, onde onde as pessoas idolatram bandidos e concordam com sentenças injustas, fale a verdade. Isso é errado, isso é iniquidade, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e transforma o homem. Todas as pessoas que aceitarem a Cristo têm que ter suas vidas transformadas. Se a pessoa não teve a sua vida transformada, ela não aceitou a Cristo. Não compactuem com as injustiças desse mundo. Apesar de a gente ver diversas coisas, até autoridades fazendo barbáries, voltem para a palavra. A palavra ensina o que é certo. Mesmo que as pessoas esqueçam isso em comodidade dos seus dia a dia, ou para atender uma razão, não importa. A nossa régua é Cristo. Nossa régua é a palavra. Então pregue a palavra. Se as pessoas não concordarem, que vejam com Cristo. Ele é o autor da palavra. Aqui tem, para terminar, encerrar essa aula, um relato, não no início no Brasil, do irmão, que ele falava o seguinte, que na primeira, chegou na capital lá de Belo Horizonte, e não tinha ninguém tinha aceitado Cristo, 15 de fevereiro de 1927. Não existia aqui nenhum cristão da nossa fé, e ninguém tinha ouvido falar do batismo no Espírito Santo. Aí, depois de um tempo, eles abriram muitas portas. Agora temos 8 cultos por semana dentro da cidade e nenhum lugar chamado, né, um lugar chamado Areias. Jesus batizou ali, avancei, 3 irmãos do Espírito Santo, ouvindo as nossas orações. Aí nos últimos 3 meses, ele relata que teve 47 pessoas que aceitaram a Cristo. 19 foram batizados nas águas e 11 receberam o batismo do Espírito Santo. Isso é um relato de uma igreja que deve ser feito hoje. Uma igreja sadia é uma igreja que cresce, não só em número, mas em qualidade. Pessoas realmente sendo salvas, sendo libertas e sendo transformadas. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Antes de morrer, Maomé disse: eu não sou o propósito da vida. Confúcio, ele disse: eu não sou o caminho. Buda disse: vai procurar pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente aprende que a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Jesus declarou: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. As boas novas são o poder de Deus para salvação e libertação, disponível a todos os povos. Há necessidade de alguém levar a mensagem de vida. Existe alguém esperando que você pregue o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho, não o verdadeiro, o que massageia a ego, o verdadeiro que liberta, que às vezes não é agradável à pessoa que está ouvindo. A pessoa que está nas trevas, ela não quer ver a luz, mas você tem que acender a luz, você tem que abrir as cortinas através da palavra de Deus e deixa o Espírito Santo fazer a transformação, pedindo orientação e sabedoria. Mesmo que te critiquem, pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o caminho certo, a Bíblia é o caminho certo. Mesmo que todo mundo abandone você, continue pregando o Evangelho, porque você está dentro da palavra de Deus. Faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando o Evangelho e nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E a palavra continua a cada dia sendo uma nova mensagem, mesmo com pandemia ou sem pandemia, com o culto presencial ou culto online. Pregue o Evangelho na sua vida, na sua família, para os seus filhos, para a sua vizinhança, para que eles vejam em você Cristo, porque cristão é um pequeno Cristo. Agradeço a oportunidade. A aula encerra-se aqui. A próxima lição é a urgência do discipulado. Por que temos que ensinar os novos convertidos? É urgente isso.
Não sei se vai ser presencial ou se vai ser online. Espero que seja presencial, se que essa situação se resolva, mas se Deus permitir, faremos online ou presencial. Está tudo no controle dele. Orem comigo. Senhor, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por falarmos contigo, Senhor, por aprendermos mais um pouquinho da Sua palavra. Nos ensina, Senhor, uma estratégia para que sejamos o seu propagador do seu evangelho na nossa casa, na minha família, Senhor, meus filhos, nos meus parentes, nos meus vizinhos, na minha comunidade, Senhor, na minha igreja, na minha vizinhança, no meu trabalho, aonde possamos estar, Senhor, possamos pregar que só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Senhor, te agradecemos por tudo. A todos que estão ouvindo, Senhor, que em meio a essa pandemia, às vezes esqueceram que o Senhor está no controle de tudo. Acalma o coração deles, Senhor, que o seu Espírito Santo possa levar essa mensagem àqueles que necessitam. Te agradeço, Senhor, nos deu uma boa semana, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, fiquem com Deus e uma ótima semana em Cristo Jesus.